A tarde daquele dia parecia pesar sobre os ombros de Alice com a força de uma montanha inteira. O céu lá fora estava tingido de um cinza chumbo, espelhando perfeitamente a tempestade silenciosa que devastava o interior daquela jovem de 25 anos. Ela estava deitada em um colchão fino, jogado no canto de um quarto minúsculo e mal iluminado. O ar cheirava a mofo e a desespero antigo. Uma febre insistente queimava sua pele há 3 dias, roubando-lhe não apenas a força física, mas a última gota de esperança que ela ainda guardava no peito. Alice sempre foi uma lutadora. Desde que se viu sozinha no mundo, precisou aprender a conjugar o verbo, sobreviver em todos os tempos e modos. Ela vivia um dia de cada vez, equilibrando-se em uma corda bamba feita de bicos de trabalho, faxinas diárias, vendas de pequenos doces nas esquinas movimentadas e qualquer outra tarefa honesta que lhe rendesse o pão do dia seguinte. Mas a pobreza é uma companheira cruel. Ela não aceita desculpas, não tira folga e não tem compaixão por corpos adoecidos. Quando a febre a derrubou, Alice não perdeu apenas a saúde, ela perdeu os dias de trabalho. E perdendo os dias de trabalho, perdeu o dinheiro do aluguel. Ela tentou se levantar, apoiando as mãos trêmulas na parede descascada, mas o quarto girou. A tosse seca rasgava sua garganta, um lembrete doloroso de que o corpo humano tem limites. Foi nesse exato momento de vulnerabilidade extrema que o som áspero de passos pesados ecoou pelo corredor estreito. Antes mesmo que a maçaneta girasse de solavanco, Alice já sabia quem era. O coração disparou, misturando o calor da febre com o frio paralisante do pavor. Eu já avisei que não quero mais saber de desculpas, Alice. A voz da dona da casa soou como um chicote antes mesmo que ela cruzasse totalmente o batente da porta. Era uma mulher de feições duras, moldada pelas dificuldades da própria vida, a ponto de perder qualquer traço de empatia. Dona Marta, por favor, Alice sussurrou, a voz fraca e rouca não passando de um fio. Eu estou doente. Eu não consegui sair para trabalhar esta semana. Me dê apenas mais uns dias. Assim que a febre ceder, eu dobro os turnos de faxina. Eu pago cada centavo com juros. Acha que eu sou banco para cobrar juros de miséria? A mulher cruzou os braços, olhando com desprezo para o estado da jovem. Minhas contas não esperam a sua febre baixar, menina. Eu alugo este quarto para quem pode pagar. Você não pode mais. A regra é clara. Quero você fora da minha casa hoje. Agora. Ouvir aquelas palavras foi como receber um golpe físico. Alice encolheu-se, os olhos castanhos marejados de lágrimas que ela lutava para não deixar cair. O orgulho era uma das poucas coisas que ainda lhe restavam. E ela não queria implorar para alguém que já havia trancado a porta da compaixão. Ela olhou para os próprios pés descalços, sentindo o chão gelado e a dura realidade de que, a partir daquele instante, não tinha mais um teto para chamar de seu. Nós sabemos como a vida pode ser dura, não é verdade? Se você que está me ouvindo agora já passou por um momento de aperto tão grande que sentiu o chão sumir sob os seus pés, eu quero que você se sinta acolhido aqui. Aproveite este momento para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Deixe o seu curtir e me conte nos comentários de qual cidade ou estado você está acompanhando esta história. A sua presença aqui faz com que a nossa roda de conversa fique ainda mais especial. Alice engoliu em seco. Ela reuniu os fragmentos da pouca energia que lhe restava. Com as pernas tremendo e a respiração curta, caminhou até o único móvel do quarto, um guarda-roupa de madeira lascada. De lá, puxou uma mala velha e surrada, daquelas que já perderam a cor original há muitos anos. O zíper emperrava na metade, mas era o suficiente para guardar o pouco que possuía. Ela dobrou 3 camisetas desgastadas, 2 calças jeans desbotadas, um casaco de lã que a aquecia nas noites mais cruéis e uma pequena caixa de metal. Dentro daquela caixa estava o seu único tesouro, uma fotografia antiga de seus pais, que já haviam partido há muito tempo,
e um relógio de pulso que não funcionava mais. Era a sua âncora com um passado onde ela um dia se sentiu amada e protegida. Fechou a mala com dificuldade, o som metálico do zíper quebrado, parecendo o ponto final de mais um capítulo triste de sua jornada. Ande logo com isso, apressou Dona Marta, batendo o pé no corredor. Tenho que limpar este quarto ainda hoje para colocar uma placa de aluga-se. Alice não respondeu. Apenas pegou a mala pela alça gasta, colocou sua única jaqueta sobre os ombros e caminhou em direção à saída. Cada passo era uma pequena batalha contra a vertigem. O peso da mala parecia multiplicado por 10, puxando seu braço doente para baixo. Ao passar pela sala da pequena casa, não olhou para trás. Não havia nada para recordar ali além de noites insones de preocupação. Ao cruzar o portão de ferro enferrujado e pisar na calçada de cimento irregular, o vento frio da tarde a atingiu em cheio. Ela estremeceu. A rua estava vazia, típica daquele horário onde todos estão trancados em suas rotinas ou em suas casas seguras. Alice olhou para a direita e para a esquerda. Onde uma pessoa vai quando não tem para onde ir? Como se caminha quando as pernas não obedecem aos comandos? O que Alice não sabia, o que ela não tinha a menor condição de notar em seu estado de nevoeiro e dor, era que não estava completamente sozinha naquela rua. A poucos metros de distância, estacionado sob a sombra de uma árvore frondosa, repousava um carro escuro, silencioso e imponente. Um veículo importado, do tipo que jamais era visto naquela parte simples e esquecida da cidade. Dentro do carro, protegido do frio pelo aquecimento suave e pelos vidros com isolamento acústico, estava Arthur, um homem de 52 anos que, para o mundo exterior, possuía absolutamente tudo. Seu terno impecável, o relógio no pulso que valeria o equivalente a anos de aluguel naquela rua, a postura rígida de quem estava acostumado a dar ordens e ser obedecido. No entanto, por trás daquela fachada de sucesso inabalável, os olhos de Arthur carregavam um cansaço profundo e silencioso. Uma exaustão que não vinha do excesso de trabalho, mas de uma vida inteira construindo um império de solidão. Arthur estava ali por um motivo que nem ele mesmo conseguia explicar direito. Aquela rua, aquele bairro humilde, fazia parte de um passado muito distante, de uma época antes do dinheiro, antes das traições corporativas, antes do seu divórcio amargo e do afastamento de seus filhos. Ele havia dirigido sem rumo naquela tarde cinzenta, fugindo de reuniões intermináveis e de pessoas que só se aproximavam dele por interesse. E quando deu por si, estava estacionado na rua onde seu avô costumava ter uma pequena mercearia décadas atrás. Ele buscava uma lembrança de um tempo em que as coisas eram mais simples e as pessoas mais verdadeiras. Mas o que ele encontrou não foi uma lembrança doce. Foi o retrato cru do sofrimento humano sendo desenhado bem diante de seus olhos através do para-brisa. Ele observou a porta da casa simples se abrir. Viu a mulher mais velha, com o rosto franzido, enxotar a jovem para a rua. Ele acompanhou com os olhos atentos quando a menina, que parecia jovem demais para carregar tanto peso nos ombros, agarrou a mala velha com mãos que visivelmente tremiam. Arthur percebeu a palidez no rosto de Alice mesmo à distância. Ele viu a forma como ela vacilou no primeiro passo na calçada, como precisou encostar no muro de chapisco para não cair imediatamente. O instinto natural de um homem de negócios focado apenas em lucros seria ligar o carro e ir embora, evitar problemas alheios, fechar a janela e voltar para sua torre de vidro e concreto onde a pobreza e o desespero não entravam. Mas Arthur não ligou o motor. Suas mãos apertaram o volante revestido de couro, os nós dos dedos ficando brancos. Algo naquela cena, na dignidade silenciosa com que a jovem aceitava a sua expulsão, sem gritar, sem fazer escândalo, apenas lutando contra a própria fraqueza física, quebrou uma crosta invisível que envolvia o coração endurecido do homem. Alice deu o primeiro passo para longe da casa. Depois o segundo.
A febre fazia seus olhos arderem e a paisagem ao redor perder o contorno, transformando-se em borrões acinzentados. A mala bateu em sua perna, a dor irradiando até o joelho. Ela precisava chegar até a praça do bairro, pelo menos. Lá tinha um banco onde poderia se sentar, fechar os olhos e tentar pensar em um plano. Quem sabe pedir ajuda para alguma conhecida do bairro vizinho. Quem sabe tentar encontrar forças para ir a um posto de saúde público. No terceiro passo, a fraqueza venceu. Os dedos de Alice escorregaram da alça da mala. A velha bagagem caiu no chão de cimento com um baque surdo, levantando uma pequena nuvem de poeira. Ela tentou se abaixar para pegar, mas suas pernas simplesmente deixaram de sustentá-la. O mundo escureceu por uma fração de segundo e ela foi de encontro ao chão áspero da calçada, caindo de joelhos, as mãos espalmadas no concreto frio, tentando evitar que o rosto batesse no chão. Ela ficou ali, de cabeça baixa, a respiração entrecortada, as lágrimas finalmente vencendo a barreira do orgulho e molhando o chão sob si. Era o fundo do poço, a exaustão completa. A solidão absoluta. O som suave de uma porta de carro se abrindo cortou o silêncio da rua, mas Alice não percebeu. Ela estava presa em sua própria dor. O som de sapatos caros pisando no asfalto irregular se aproximou rapidamente, mas para a jovem adoecida poderia ser apenas o barulho do vento. Foi então que uma sombra se projetou sobre ela, bloqueando a pouca luz difusa do fim de tarde. Moça! Uma voz masculina, grave, firme, porém estranhamente gentil, soou muito perto. Moça, você está bem? Você precisa de ajuda? Alice tentou levantar a cabeça. Seus olhos castanhos, pesados e ardentes de febre, encontraram um par de sapatos de couro escuro, perfeitamente polidos. Lentamente, ela ergueu o olhar, percorrendo a calça de alfaiataria impecável, o sobretudo alinhado, até encontrar o rosto do homem. Ele estava agachado perto dela. Tinha fios grisalhos nas têmporas, marcas de expressão ao redor dos olhos que denotavam maturidade e preocupação. Mas não havia pena naquele olhar. Havia apenas uma urgência contida, um respeito silencioso diante da dor que ele não conhecia, mas que reconhecia como profunda. Eu estou bem. Alice mentiu, a voz falhando miseravelmente. Ela fez um esforço colossal para tentar se colocar de pé, o instinto de defesa falando mais alto. O mundo lá fora a havia ensinado a desconfiar de qualquer gentileza gratuita. Só foi uma tontura. Você está queimando em febre, ele observou, a voz não demonstrando intenção de recuar. Ele não a tocou, respeitando o espaço dela, mas estendeu a mão aberta, oferecendo apoio. Eu vi o que aconteceu ali na casa, e estou vendo que você não tem condições de dar mais um passo sequer. Isso não é problema seu, senhor. Ela sussurrou, conseguindo colocar um pé no chão, apoiando-se no muro mais próximo. A respiração estava tão curta que as palavras saíam quebradas. Eu não tenho dinheiro. Não tenho como lhe pagar por ajuda nenhuma. Por favor, me deixe. Arthur permaneceu agachado por um momento, absorvendo a defensiva daquela mulher. Ele estava acostumado a lidar com pessoas que fariam qualquer coisa para arrancar um favor dele. Pessoas que mentiam, bajulavam e rastejavam por uma fração da sua riqueza. E ali estava uma jovem, visivelmente muito doente, recém-despejada, com uma mala quebrada na calçada, rejeitando ajuda porque não queria dever nada a ninguém. A honestidade crua daquele momento bateu forte dentro dele. Eu não estou cobrando nada. Arthur respondeu calmamente, finalmente se levantando, mas mantendo-se próximo o suficiente caso ela fraquejasse novamente. Meu nome é Arthur. E eu não costumo deixar pessoas desmaiando na rua enquanto posso fazer alguma coisa. Pelo menos me deixe levar você a um hospital. O seu estado não é para estar na rua sob esse vento. Alice olhou para ele. A febre criava ilusões, mas a presença dele parecia tão sólida. Ela olhou para a própria mala caída. O medo do desconhecido brigava internamente com o instinto de preservação.
Se ela ficasse ali, desmaiaria em questão de minutos e ficaria à mercê da rua escura. Por que você se importa? Ela conseguiu formular a pergunta, os dentes batendo levemente de frio. Arthur suspirou. Olhou para a casa da onde ela havia sido expulsa, depois de volta para os olhos exaustos de Alice. Porque o mundo já tem gente demais virando as costas. Eu já virei as minhas vezes demais. Hoje, eu decidi não virar. O silêncio que se seguiu entre eles pareceu durar horas, embora fossem apenas segundos. O vento soprou mais forte, levantando as folhas secas da calçada e fazendo Alice tremer violentamente. Seu corpo magro balançou, a mão escorregando do muro. Dessa vez, Arthur não esperou por permissão. Com um movimento rápido, mas extremamente cuidadoso, ele a segurou pelos ombros antes que ela atingisse o chão novamente. O contato não foi invasivo, foi seguro, firme, como a âncora que ela tanto procurava. O calor do corpo dela atravessou as camadas de roupa de Arthur, confirmando o estado grave da jovem. Ela estava literalmente fervendo. Acabou a discussão, disse ele em um tom que não admitia réplicas, mas que estranhamente não soava autoritário ou desrespeitoso. Você vai entrar no meu carro agora. Nós vamos ao pronto-socorro. Sem esperar resposta, Arthur abaixou-se levemente, pegou a mala velha com a mão livre, ignorando completamente como a poeira e o desgaste do material contrastavam com seu terno caríssimo, e com o outro braço amparou Alice pela cintura, guiando seus passos incertos em direção ao carro importado. A porta do passageiro foi aberta. O interior do veículo cheirava a couro limpo e tinha uma temperatura perfeita e acolhedora. Alice foi acomodada no banco macio. Ela estava tão atordoada pela situação absurda, pela rapidez com que as coisas estavam acontecendo, que não conseguiu protestar quando Arthur fechou a porta com suavidade e deu a volta, assumindo o volante. Enquanto ele dava a partida no motor silencioso, Alice encostou a bochecha febril no vidro da janela. Observou a rua humilde ficar para trás pelo espelho retrovisor. O medo ainda sussurrava em sua mente, mas a exaustão o abafava. Quem era aquele homem? O que ele realmente queria? A vida não costumava apresentar anjos salvadores em carros de luxo, muito menos para pessoas como ela. Arthur não disse uma palavra durante o trajeto inicial. Ele mantinha os olhos fixos na rua, o maxilar tenso, focado em encontrar o hospital mais próximo. Pelo canto do olho, ele notava a respiração ofegante da passageira ao seu lado. Uma mulher estranha, cuja história ele desconhecia completamente, mas que agora ocupava o banco do seu carro e, de uma forma misteriosa, o centro dos seus pensamentos. O vazio que o acompanhava havia anos parecia ter recuado, substituído por uma necessidade urgente de cuidar, de proteger, de fazer algo que fizesse sentido real. E enquanto o carro cortava a cidade cinzenta em direção ao desconhecido, dois mundos completamente diferentes começavam a colidir de uma maneira que nenhum dos dois jamais poderia ter previsto. O trajeto até o hospital pareceu durar uma eternidade, embora o relógio do painel do carro indicasse que haviam se passado apenas 20 minutos. O silêncio, dentro daquele veículo luxuoso, era denso, quase palpável, quebrado apenas pelo som suave da respiração ofegante de Alice e pelo ruído abafado dos pneus cortando o asfalto irregular da cidade. Arthur dirigia com uma precisão cirúrgica, os olhos fixos na rua, mas sua mente trabalhava em uma velocidade vertiginosa. Ele, um homem que passava os dias tomando decisões multimilionárias em salas de reuniões com paredes de vidro, de repente se via responsável por uma vida frágil que havia acabado de recolher da sarjeta. E o mais estranho de tudo era que, pela primeira vez em anos, ele não sentia o peso do mundo em seus ombros. Ele sentia um propósito. Ao chegarem à emergência de um hospital particular renomado, a cena contrastou violentamente com a realidade da qual Alice vinha. As portas de vidro automáticas se abriram silenciosamente, revelando um saguão iluminado, com piso de mármore impecável e recepcionistas vestidas com uniformes alinhados. Arthur não hesitou.
Ele contornou o carro, abriu a porta do passageiro e ajudou Alice a sair. A jovem estava praticamente inconsciente, a febre alta nublando completamente os seus sentidos. Ela mal conseguia manter os olhos abertos, o corpo trêmulo encostando-se ao terno de lã do homem, desconhecido que agora a amparava. Preciso de atendimento imediato. A voz de Arthur ecoou pelo saguão, firme e inquestionável. Não era um pedido, era uma ordem carregada da autoridade de quem estava acostumado a ser atendido no primeiro segundo. Enfermeiros rapidamente trouxeram uma cadeira de rodas. Quando colocaram Alice sentada, a cabeça dela tombou levemente para o lado. Arthur sentiu um aperto inexplicável no peito ao ver a vulnerabilidade daquela moça de 25 anos, cuja mala velha e desgastada havia ficado no porta-malas do seu carro, guardando tudo o que ela possuía no mundo. Enquanto Alice era levada pelas portas duplas em direção aos consultórios médicos, Arthur foi direcionado à recepção para preencher a papelada. Ele puxou a carteira de couro, entregou seu cartão de crédito e assinou os termos de responsabilidade financeira sem sequer ler os valores. Dinheiro não era, e nunca fora, um problema para ele. O problema era o vazio que o dinheiro nunca conseguiu preencher. Ele sentou-se em uma das poltronas confortáveis da sala de espera, cruzou as pernas e olhou para as próprias mãos. Mãos que haviam construído um império, mas que não haviam conseguido segurar a própria família. Sua mente viajou para o passado, para o seu divórcio, para os filhos que agora viviam no exterior e mal respondiam às suas mensagens. Ele havia trocado a presença pela provisão, e o resultado era aquela solidão fria que o acompanhava todas as noites. Muitas vezes, a vida nos coloca em salas de espera emocionais, não é verdade? Momentos em que tudo o que podemos fazer é aguardar, olhar para dentro de nós mesmos e refletir sobre as escolhas que fizemos até aqui. Se você entende esse sentimento de solidão mesmo quando se está rodeado de pessoas, eu convido você a se inscrever no nosso canal agora mesmo. Faça parte da nossa comunidade, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas conversas. Deixe o seu curtir neste vídeo e me conte nos comentários de qual cidade ou estado você está acompanhando esta história. A sua presença aqui é o que dá vida a este canal. 2 horas se passaram. O relógio na parede do hospital parecia se mover com uma lentidão cruel. Arthur recusou o café oferecido por uma atendente e continuou folheando uma revista sem realmente ler uma única palavra. Finalmente, um médico de meia-idade, com um jaleco branco impecável, caminhou em sua direção. Arthur levantou-se prontamente, a postura ereta de quem exige respostas claras. "Senhor Arthur?" o médico perguntou, estendendo a mão. "A paciente Alice está estabilizada. Ela estava com uma infecção respiratória severa, agravada por um quadro agudo de desnutrição e exaustão física. O corpo dela simplesmente entrou em colapso por falta de descanso e de nutrientes. Nós a medicamos com antibióticos na veia, além de soro e vitaminas. Ela já está em um quarto particular, dormindo profundamente. A febre começou a ceder." "Ela vai ficar bem?" Arthur perguntou, a voz traindo uma leve preocupação que o surpreendeu. "Sim, ela vai se recuperar. Mas precisa de repouso absoluto por pelo menos alguns dias. Boa alimentação, um ambiente limpo e sem estresse. Se ela voltasse para as ruas no estado em que estava, as consequências seriam imprevisíveis", o médico explicou, guardando a prancheta debaixo do braço. "O senhor é parente dela?" Arthur hesitou por uma fração de segundo. "Sou um amigo da família. Eu vou cuidar de tudo o que for necessário." O médico assentiu e se retirou, deixando Arthur sozinho novamente com seus pensamentos. Ele caminhou pelos corredores silenciosos até encontrar o quarto indicado. A porta estava entreaberta. Ele empurrou a madeira polida com cuidado e entrou. O quarto parecia mais um quarto de hotel de luxo do que um ambiente hospitalar. A luz estava baixa, indireta, criando uma atmosfera de calma. Na cama, coberta por lençóis brancos e macios, estava Alice.
O contraste entre a jovem que havia sido enxotada de um casebre humilde horas antes e a mulher que agora descansava ali era imenso. A expressão de dor e de pavor havia desaparecido de seu rosto, substituída por um sono profundo, embalado pelos medicamentos. Ele puxou uma poltrona para perto da cama e sentou-se. Arthur não tinha pressa, não tinha para onde ir, ou melhor, não tinha para quem voltar. A mansão imensa onde morava estaria escura e silenciosa, como em todas as outras noites. Ali naquele quarto de hospital, escutando o bip rítmico do monitor cardíaco e a respiração agora suave de Alice, ele sentia que estava exatamente onde deveria estar. Ele observou o rosto dela. Havia uma beleza triste ali, marcas de quem havia sido obrigada a amadurecer rápido demais, de quem conhecia a fome e o medo de perto. Ele pensou na filha, que tinha quase a mesma idade de Alice, mas que vivia em Paris, gastando fortunas em roupas de grife e mandando mensagens apenas nos feriados. Um suspiro pesado escapou de seus lábios. Quando a manhã do dia seguinte raiou, pintando o céu lá fora com tons de laranja e rosa, Alice começou a despertar. A primeira coisa que ela sentiu foi a maciez incomum dos lençóis contra a sua pele. Não havia o cheiro de mofo. Não havia o frio cortante entrando pelas frestas da janela. Ela piscou lentamente, os olhos castanhos tentando se acostumar com a claridade suave que entrava pelas cortinas. Ela moveu o braço e sentiu uma leve picada. Olhou para o lado e viu o acesso do soro em sua veia. O pânico, aquele velho companheiro de todas as horas, subiu pela sua garganta. Hospital. Ela estava em um hospital. E não parecia um hospital público lotado. Como um raio, a memória da tarde anterior invadiu sua mente. A dona da casa, a expulsão, a mala na calçada, a queda, a febre queimando, e então a sombra do homem de sapatos impecáveis. Onde ele estava? Quem iria pagar por tudo aquilo? O coração de Alice disparou, o bip do monitor ao lado da cama acelerando o ritmo, denunciando o seu nervosismo. Ela tentou se sentar, puxando os cobertores contra o peito, a respiração voltando a ficar ofegante. Calma, por favor, não faça movimentos bruscos, uma voz grave e tranquila soou no canto do quarto. Alice virou o rosto rapidamente. Lá estava ele, Arthur. Ele estava sentado na mesma poltrona da noite anterior, mas agora lia as notícias em um aparelho de telefone. Ele vestia uma camisa social sem a gravata, as mangas levemente dobradas, parecendo um pouco mais cansado do que no dia anterior, mas com o mesmo olhar sereno e firme. Ele colocou o aparelho no bolso e se levantou, caminhando devagar até a beira da cama, mantendo uma distância respeitosa. Você está no hospital, ele explicou com voz mansa. Sua febre baixou bastante durante a noite. Os médicos disseram que você estava exausta, mal alimentada e com uma infecção. Você está segura agora. Alice engoliu em seco. A garganta ainda doía um pouco, mas a voz saiu com mais clareza do que no dia anterior. Senhor, eu não sei como vim parar aqui. Quer dizer, eu lembro do seu carro, mas este lugar, isto aqui é particular. Eu não tenho um centavo no bolso. A minha mala, as minhas coisas. Sua mala está guardada, segura. Arthur a interrompeu suavemente. E sobre a conta deste lugar, não ocupe a sua mente com isso. Está tudo resolvido. Você não deve nada a ninguém. O seu único trabalho agora é descansar e deixar os antibióticos fazerem o efeito necessário. Nós sabemos como é assustador acordar em uma situação em que sentimos que perdemos o controle, não é mesmo? O medo do amanhã, o medo das dívidas, o medo de não dar conta. Se você alguma vez já sentiu esse desespero bater na sua porta, eu quero que saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que precisa lembrar que, mesmo nas horas mais escuras, sempre pode aparecer uma mão estendida. E não se esqueça de deixar o seu curtir.
pois isso ajuda o nosso canal a levar essas histórias de esperança para mais corações que precisam de aconchego. Mas por que o senhor fez isso? Alice insistiu, os olhos marejados de uma mistura de gratidão e profunda desconfiança. Era difícil para ela acreditar que alguém faria algo assim sem cobrar um preço alto depois. Ninguém paga a conta de um desconhecido de graça. O que o senhor quer de mim? Eu já lhe disse que não tenho nada. Eu fui despejada. Eu não tenho casa, não tenho família, não tenho saúde para trabalhar agora. Arthur olhou nos olhos assustados daquela jovem. Ele compreendia perfeitamente a barreira invisível que ela havia erguido. O mundo ensina aos que sofrem que toda ajuda é uma dívida disfarçada. Ele puxou a cadeira um pouco mais para perto, mas ainda sem invadir o espaço dela, e cruzou as mãos sobre os joelhos. Alice. Ele disse o nome dela pela primeira vez, tendo lido nos documentos que o hospital encontrou na bolsa dela. Eu sou um homem que passou as últimas 3 décadas da vida focado apenas em acumular números em contas bancárias. Eu construí empresas, comprei imóveis, fiz negócios que a maioria das pessoas nem sonha em fazer. Mas ontem, quando eu vi você cair naquela calçada, carregando tudo o que tinha em uma mala quebrada, eu percebi que toda a minha riqueza não servia para absolutamente nada se eu não fosse capaz de ajudar um ser humano caído na minha frente. Alice continuou olhando para ele, os lábios levemente abertos, processando aquelas palavras. Havia uma sinceridade dolorosa na voz de Arthur. Ele não estava tentando ser o herói. Ele parecia estar confessando um fracasso pessoal. Eu não quero nada de você, Alice. Arthur continuou, a voz quase em um sussurro. Eu paguei esta conta porque eu posso pagar sem que isso faça a menor diferença no meu saldo. Mas fez diferença para você. Fez diferença para a sua vida. E, honestamente, fez diferença para a minha consciência. Então, por favor, aceite isso não como caridade, mas como um gesto de alguém que apenas tentou fazer a coisa certa pelo menos uma vez em muito tempo. As lágrimas que Alice tanto segurava finalmente transbordaram. Elas desceram quentes pelas bochechas pálidas. Não eram lágrimas de tristeza, mas do alívio esmagador que sentimos quando finalmente percebemos que não precisamos lutar sozinhos, pelo menos não naquele dia. Ela não disse nada, apenas abaixou a cabeça e chorou baixinho, os ombros tremendo sob os lençóis luxuosos. Arthur permaneceu ali, em silêncio, oferecendo a presença sólida que ela precisava. Ele alcançou uma caixa de lenços na mesinha de cabeceira e colocou perto da mão dela, sem forçar nenhum contato físico. Os 2 dias que se seguiram foram uma mistura de rotina hospitalar e conversas breves. Arthur não ficou o tempo todo no quarto. Ele precisava resolver questões de sua empresa, mas sempre aparecia no final da tarde, trazendo alguma revista, um livro ou apenas a companhia silenciosa. Alice, aos poucos, foi recuperando a cor nas bochechas. A alimentação balanceada do hospital e o descanso absoluto fizeram milagres em seu corpo jovem. A febre desapareceu completamente e a infecção cedeu. No entanto, à medida que a alta médica se aproximava, um novo e terrível fantasma começou a assombrar a mente da jovem. Para onde ela iria? Na manhã do 3º dia, o médico assinou o papel da alta. Alice estava sentada na beirada da cama, vestindo a mesma calça jeans desbotada e a camiseta simples com as quais havia chegado. O hospital havia lavado suas roupas, e elas estavam limpas, mas não escondiam a pobreza. Ela segurava a alça da mala velha, os nós dos dedos brancos pela força com que a apertava. O medo do mundo lá fora havia retornado com força total. O sol brilhava pela janela, mas para ela, o dia parecia escuro. Arthur entrou no quarto logo após o médico sair. Ele trazia um copo de café nas mãos e um sorriso contido. Ele parou ao notar a tensão nos ombros de Alice, a forma como ela olhava para a porta como se fosse a entrada para um abismo. Quantas vezes nós também já nos sentimos exatamente assim, com medo de dar o próximo passo porque não sabemos onde nossos pés vão pisar.
Se você já viveu uma situação onde a incerteza do amanhã tirou o seu sono, deixe o seu relato aqui nos comentários. Eu leio todos eles e muitas vezes a sua história pode ser o abraço que outra pessoa precisa ler. Aproveite esse momento e se inscreva no canal. A sua inscrição é o que nos permite continuar trazendo essas histórias reais e humanas para você. Pronta para ir? Arthur perguntou suavemente, jogando o copo vazio na lixeira. Alice levantou o olhar. Os olhos castanhos carregavam um pânico silencioso. Para ir? Para onde, Sr. Arthur? O senhor pagou a minha conta e eu serei eternamente grata. Eu nunca vou esquecer o que fez por mim. Mas eu não tenho para onde ir. Eu não posso voltar para aquele bairro. Eu não tenho dinheiro para comer hoje à noite. Eu não quero ser um estorvo, mas eu não sei o que fazer. Ouvir aquilo foi como receber um soco no estômago de Arthur. A realidade da vida dela era tão distante da dele que ele precisava de um momento para processar a crueza daquela declaração. Ele cruzou os braços e encostou-se na parede, olhando para o chão por alguns segundos antes de voltar os olhos para ela. Ele havia pensado muito naquilo durante a noite. Ele havia debatido consigo mesmo sobre os limites da ajuda e sobre o impacto de interferir ainda mais na vida de uma pessoa. Mas a decisão, no fundo do seu coração, já estava tomada desde o momento em que ele a viu cair na calçada. Alice, escute bem o que eu vou lhe dizer. Arthur começou, escolhendo as palavras com cuidado para não assustá-la. O médico disse que você está de alta, mas que precisa de um ambiente tranquilo para terminar a recuperação. Precisa se alimentar bem por algumas semanas para recuperar o peso e a imunidade. As ruas não vão lhe oferecer isso, e os abrigos da cidade estão lotados. Ela abaixou a cabeça, as lágrimas de frustração ameaçando voltar. Eu sei, eu vou dar um jeito. Eu sempre dou um jeito. Não precisa dar um jeito sozinha dessa vez, ele disse, dando um passo em direção a ela. Eu moro em uma casa muito grande. Grande até demais. Eu passo a maior parte do dia na empresa e quando chego, a casa está vazia e silenciosa. Eu tenho vários quartos de hóspedes que nunca são usados. Eu quero que você venha comigo. Fique em um desses quartos. Pelo tempo que for necessário até você se reerguer, conseguir um trabalho novo e ter condições de alugar o seu próprio espaço. Alice arregalou os olhos, a respiração parando por um segundo. Ficar na casa dele? Na casa de um homem rico e desconhecido? O alarme de sobrevivência dentro de sua cabeça disparou em alto e bom som. As mulheres do seu bairro sempre contavam histórias tristes sobre meninas que confiavam em homens poderosos e acabavam destruídas. Senhor Arthur, ela recuou um passo instintivamente. O senhor mora sozinho? O que o senhor espera de mim em troca disso? Porque se o senhor acha que eu sou o tipo de mulher que... Alice, pare. Arthur levantou a mão, a voz firme, mas sem qualquer traço de raiva. Ele entendia a linha de pensamento dela perfeitamente. Eu sei o que você está pensando, e você tem toda a razão em desconfiar. O mundo é um lugar sujo e perigoso, mas olhe para mim. Ela levantou o rosto, encarando os olhos profundamente maduros e cansados dele. Eu tenho idade para ser seu pai. Arthur continuou, a voz carregada de um respeito absoluto. Eu não estou buscando companhia do tipo que você está imaginando. Eu não estou cobrando favores. Eu tenho funcionários que cuidam da limpeza da casa, então você não vai lá para ser minha empregada. Eu estou oferecendo um teto temporário. Um porto seguro para que você possa respirar, recuperar a sua saúde e planejar o seu futuro. Você terá o seu quarto, a sua chave, a sua privacidade. Nós quase não nos veremos durante o dia. É apenas um lugar seguro. Nada além disso. O silêncio reinou no quarto do hospital. Alice observou as feições de Arthur. Procurou qualquer sinal de malícia, qualquer intenção oculta naquele rosto marcado por algumas rugas de expressão. Mas não encontrou nada além de uma genuína vontade de ajudar. O contraste entre o que ele oferecia e a escuridão incerta das ruas era colossal. O orgulho mandava que ela pegasse a mala e saísse andando. O instinto de sobrevivência, no entanto,
Sussurrava que ela não sobreviveria mais 2 dias na rua naquele estado de fraqueza. A vida é feita de escolhas difíceis e de saltos de fé. Nós passamos anos construindo muros para nos proteger das decepções, mas às vezes a única maneira de sobreviver é abrindo a porta para o desconhecido. Você tem o costume de confiar nas pessoas ou a vida lhe ensinou a desconfiar de tudo e de todos? Escreva aqui nos comentários, eu quero muito saber como você enxerga a confiança nos dias de hoje. E não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Com as mãos trêmulas, Alice apertou a alça da mala velha mais uma vez. Ela olhou para o chão, depois para a janela e finalmente para Arthur. O coração batia descompassado, uma mistura de pavor e uma minúscula, quase invisível, semente de esperança. Eu aceito, ela sussurrou, a voz tão baixa que ele quase precisou ler seus lábios. Eu aceito, Sr. Arthur, mas eu juro que vou arrumar um emprego o mais rápido possível e vou embora. Arthur não sorriu abertamente, mas a tensão em seus ombros desapareceu. Ele apenas acenou com a cabeça, um gesto simples de confirmação. Não temos pressa. Vamos um dia de cada vez. Venha, o carro está esperando. A viagem do hospital até a casa de Arthur foi feita em total silêncio. Alice olhava pela janela enquanto a paisagem da cidade mudava drasticamente. Os prédios comerciais cinzentos e as ruas movimentadas foram dando lugar a avenidas largas e arborizadas. Os muros altos e as guaritas de segurança indicavam que estavam entrando em uma área de altíssimo padrão. Quando o carro parou diante de grandes portões de ferro forjado que se abriram automaticamente, a respiração de Alice falhou. A casa não era apenas grande, era uma verdadeira mansão. Jardins impecáveis, uma arquitetura moderna misturada com toques clássicos, janelas imensas de vidro que refletiam a luz do sol da manhã. Arthur estacionou o carro na garagem espaçosa e desligou o motor. Ele olhou para Alice, que estava encolhida no banco do passageiro, parecendo menor do que nunca diante daquela imponência toda. Chegamos, ele disse calmamente. Ele saiu do carro, pegou a mala velha dela, ignorando mais uma vez a poeira e o remendo no zíper, e abriu a porta para ela. Alice desceu do carro com pernas bambas. Seus tênis desgastados pisaram no piso polido da garagem. Ela sentia que não pertencia àquele lugar. Sentia como se fosse uma mancha de sujeira em um tapete persa imaculado. Ela acompanhou Arthur em silêncio enquanto ele abria a porta de entrada. O interior da casa era deslumbrante, mas a primeira coisa que atingiu Alice não foi o luxo dos móveis, os quadros nas paredes ou a escadaria de mármore. Foi o silêncio. Um silêncio absoluto, ecoante, ensurdecedor. Não havia som de televisão, não havia cheiro de comida no fogo, não havia vozes. Era uma casa perfeitamente arrumada e perfeitamente vazia. Dona Lúcia, a governanta, vem pela manhã, deixa o almoço e o jantar prontos e vai embora no meio da tarde. Arthur explicou, caminhando em direção à escada. Hoje ela teve uma folga, então estamos sozinhos. Venha, eu vou lhe mostrar o seu quarto. Eles subiram os degraus e caminharam por um corredor longo. Arthur abriu uma das portas de madeira maciça e indicou para que ela entrasse. O quarto de hóspedes era maior do que a casa inteira onde Alice morava antes. Havia uma cama imensa no centro, lençóis com muitos fios, travesseiros volumosos, um armário embutido e uma porta que dava para um banheiro privativo. A luz do sol banhava o ambiente através de grandes cortinas brancas. Este é o seu espaço, ele disse, colocando a mala velha encostada na parede, próxima à cama. Você tem toalhas limpas no banheiro. Fique à vontade para tomar um banho e descansar. Eu vou descer. Tenho algumas ligações importantes para fazer no escritório. Mais tarde, podemos jantar e conversar um pouco mais. Se precisar de algo, eu estarei no final do corredor, no andar de baixo. Obrigada. Foi tudo o que ela conseguiu dizer.
a voz embargada pela emoção e pela total inadequação que sentia. Arthur assentiu com a cabeça, fechou a porta suavemente e deixou Alice sozinha. A jovem ficou parada no meio do quarto por vários minutos, apenas absorvendo a realidade. Ela caminhou lentamente até a cama e tocou o tecido macio. Sentou-se na beirada e olhou para a própria mala. O passado de miséria e o presente de luxo estavam dividindo o mesmo espaço, colidindo dentro dela. A exaustão emocional finalmente a alcançou. Alice não chorou dessa vez. Ela apenas sentiu um alívio tão grande que a fez deitar na cama, encolhida, abraçando os próprios braços. Ela estava segura. Ela tinha um teto. Ela tinha comida garantida, pelo menos por alguns dias. E, pela primeira vez em toda a sua vida adulta, ela não precisava lutar para sobreviver ao dia de amanhã. O som da própria respiração no quarto silencioso foi o único embalo necessário para que ela caísse em um sono profundo e reparador, enquanto o homem no andar de baixo tentava entender as mudanças irrevogáveis que aquela presença traria para a sua vida solitária. Quando Alice finalmente abriu os olhos, o quarto estava mergulhado na luz alaranjada do final da tarde. Ela piscou lentamente, sentindo o peso do sono profundo ainda ancorado em seu corpo, mas, pela primeira vez em semanas, a exaustão opressora havia desaparecido. Não havia mais a urgência de pular da cama antes do sol nascer. Não havia o frio cortante entrando pelas frestas de uma janela mal colocada. Havia apenas um silêncio acolhedor e o cheiro suave de lavanda que emanava dos lençóis impecavelmente brancos. Ela ficou deitada por longos minutos, encarando o teto com molduras de gesso bem desenhadas, tentando convencer a própria mente de que aquilo não era um delírio provocado pela febre. A maciez do colchão parecia abraçar o seu corpo magro. Ela esticou as pernas, sentindo uma pontada leve de dor muscular, um lembrete físico da queda na calçada de cimento e dos dias de tensão acumulada. Com um suspiro longo, Alice afastou as cobertas pesadas e sentou-se na beirada da cama. Seus pés descalços tocaram o tapete felpudo que cobria o chão de madeira do quarto. Era uma sensação estranha e maravilhosa. O conforto era um idioma que ela havia esquecido como se falava. Ela caminhou devagar até a porta do banheiro privativo e empurrou o fecho dourado. O ambiente era revestido de mármore claro, com um espelho imenso que tomava quase toda a parede acima da pia. Alice parou diante do reflexo e, pela primeira vez em muito tempo, teve coragem de se olhar de verdade. O que viu refletido ali apertou o seu coração. O rosto estava pálido, com olheiras profundas marcando a pele sob os olhos castanhos. As maçãs do rosto estavam saltadas, denunciando as refeições puladas e os dias de fome disfarçada com copos de água. O cabelo escuro, antes cheio de vida, estava sem brilho e preso em um coque desajeitado. Ela parecia um pequeno pássaro ferido que havia sobrevivido a uma tempestade violenta. Quantas vezes nós fugimos do nosso próprio reflexo no espelho porque temos medo de encarar as marcas que a vida deixou em nós? Se você já passou por um momento em que não se reconhecia mais, em que o cansaço parecia ter roubado a sua essência, saiba que isso faz parte da nossa jornada humana. Deixe o seu curtir neste vídeo e se inscreva no nosso canal. A sua presença é fundamental para a nossa comunidade. Me conte aqui nos comentários de qual cidade ou estado você me escuta e vamos juntos construir esse espaço de acolhimento. Alice ligou o registro do chuveiro e esperou a água esquentar. O vapor começou a tomar conta do box de vidro, criando uma névoa suave. Ela tirou as roupas antigas e entrou debaixo da água quente. Foi como se uma represa se rompesse dentro dela. A água escorria pelos seus ombros, lavando não apenas a poeira das ruas, mas a tensão, o medo, o desespero de ser enxotada de casa, a humilhação de cair na sarjeta. Ela encostou a testa no azulejo frio e chorou. Chorou todas as lágrimas que havia engolido para parecer forte. Chorou pela saudade dos pais, pela injustiça da pobreza, pela solidão esmagadora. E, de uma forma estranha, chorou de gratidão.
Aquele banho quente, naquela casa de um homem que ela mal conhecia, parecia um abraço divino, um sinal de que o universo ainda não havia desistido dela. Após o banho, ela se secou com uma toalha grossa e felpuda, um luxo simples que a fez fechar os olhos em apreciação. Vestiu novamente a calça jeans desbotada e a camiseta limpa que o hospital havia providenciado. Escovou os cabelos úmidos e tentou dar um aspecto mais arrumado a si mesma. Respirou fundo várias vezes diante da porta do quarto. O medo de sair daquele casulo seguro e enfrentar o resto da mansão era paralisante. Mas a fome, uma fome real e saudável de quem estava se curando, começou a dar sinais. Alice abriu a porta com cuidado. O corredor longo e iluminado por arandelas clássicas estava perfeitamente silencioso. Ela caminhou com passos leves, com medo de que o som de seus tênis velhos arranhasse o assoalho brilhante. Ao chegar no topo da escadaria imponente, ela segurou firme no corrimão de madeira esculpida. A casa parecia um museu após o horário de encerramento. Tudo estava no seu devido lugar, intocável, frio em sua perfeição. Enquanto descia os degraus, um aroma familiar e acolhedor começou a invadir o ambiente, quebrando a frieza do lugar. Cheiro de alho refogado, de feijão fresco, de tempero caseiro. O estômago de Alice roncou em resposta. Seguindo o aroma, ela atravessou a imensa sala de estar, com seus sofás de couro branco e tapetes persas, e chegou à entrada de uma cozinha que parecia saída de uma revista de arquitetura. Bancadas de granito escuro, eletrodomésticos de aço inoxidável, e no meio de tudo aquilo, uma mulher de avental. A mulher tinha cabelos curtos e grisalhos, uma postura enérgica e cantarolava uma melodia antiga enquanto mexia uma panela no fogão. Ao perceber o movimento na porta, ela se virou e abriu um sorriso largo e genuíno, fazendo com que pequenas rugas de expressão se formassem ao redor de seus olhos bondosos. "Ah, você acordou", disse a mulher, limpando as mãos no avental. "O senhor Arthur me avisou que teríamos uma hóspede, mas pediu para eu não fazer barulho no andar de cima para deixar você descansar. Eu sou a Lúcia. Cuido desta casa imensa há quase 15 anos." "Muito prazer, dona Lúcia", Alice respondeu, a voz tímida, sentindo-se mais uma vez fora de lugar. "Eu sou a Alice. Desculpe o incômodo." "Incômodo nenhum, minha filha", Lúcia acenou com a mão, dispensando a formalidade. "Pelo amor de Deus, entre e sente-se naquela banqueta. Você está pálida como um papel. O senhor Arthur me contou por alto que você passou por um susto muito grande e que precisava de repouso absoluto. Eu fiz uma sopa de legumes com carne para abrir o seu apetite e agora estou terminando o jantar. Você aceita um prato de sopa agora?" Alice não precisou responder. O brilho em seus olhos foi confirmação suficiente. Lúcia serviu uma tigela fumegante e colocou na bancada diante da jovem, acompanhada de fatias de pão fresco. A primeira colherada que Alice levou à boca fez seus olhos se fecharem. O sabor do cuidado, o calor do alimento descendo pela garganta, tudo aquilo era um bálsamo para o seu corpo debilitado. Ela comeu em silêncio, saboreando cada pedaço, enquanto Lúcia continuava seus afazeres na cozinha, mantendo um olhar maternal sobre a visitante. "A senhora cozinha muito bem", Alice elogiou ao terminar, empurrando a tigela vazia com um sorriso tímido. "Eu não comia algo tão gostoso assim eu nem me lembro há quanto tempo." Lúcia sorriu, mas havia uma sombra de tristeza em seu olhar. "Fico feliz que tenha gostado, menina. É bom ver alguém comendo com vontade nesta casa. O senhor Arthur, coitado, senta naquela mesa da sala de jantar imensa e mal toca na comida. Ele mastiga por obrigação, com a cabeça longe, sempre pensando em negócios, em empresas, em números. É uma tristeza ver um homem tão bom secar por dentro daquele jeito. Nós, muitas vezes, julgamos a felicidade das pessoas pelo tamanho das suas casas ou pelo modelo dos seus carros, não é verdade? Mas a solidão não escolhe conta bancária. O vazio no peito pode morar tanto em um quarto simples quanto em uma mansão com lustres de cristal.
Se você entende que o verdadeiro valor da vida não está nas coisas que acumulamos, mas nas conexões que criamos, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para acompanhar cada pedacinho desta história conosco. Alice franziu a testa de leve, a curiosidade vencendo a timidez. Ele mora totalmente sozinho aqui? Não tem família? Quer dizer, a casa é tão grande. Lúcia suspirou, secando a bancada com um pano limpo. Mora sozinho, sim. A casa é grande porque foi comprada para abrigar uma família grande. Ele foi casado por muito tempo, sabe? Mas a esposa, bem, digamos que ela gostava mais do cartão de crédito dele do que da companhia dele. Quando as coisas esfriaram, o divórcio foi feio. Levou metade de tudo, mas o dinheiro nunca foi o problema para ele. O problema foram os filhos. Eles não moram com ele? Alice perguntou, ajeitando-se na banqueta. A filha mora na Europa. O filho vive viajando pelo mundo, diz que é um espírito livre. Eles ligam no aniversário dele, no Natal, e quando precisam de depósitos poupudos. O Sr. Arthur não reclama, ele paga tudo, banca todos os luxos, mas eu vejo o olhar dele quando desliga o telefone. É o olhar de um pai que percebeu tarde demais que comprou o afeto dos filhos em vez de conquistá-lo. Lúcia falou em um tom baixo, quase como um segredo. Por isso, menina, não tenha medo de estar aqui. O Sr. Arthur não trouxe você para esta casa com nenhuma má intenção. Eu conheço o caráter daquele homem. Ele trouxe você porque, pela primeira vez em anos, ele sentiu que podia salvar algo de verdade. Que podia ser útil como ser humano, e não apenas como um caixa eletrônico. As palavras de Lúcia ecoaram na mente de Alice. A imagem do homem de negócios implacável e distante começou a desmoronar, revelando um ser humano quebrado pelas próprias escolhas, isolado no topo de uma montanha de ouro. Ela olhou para as próprias mãos calejadas de limpar o chão alheio. Ela era pobre de bens materiais, mas o Sr. Arthur parecia carregar uma miséria de alma que ela conseguia compreender perfeitamente. Ambos eram náufragos, apenas em oceanos diferentes. Algumas horas se passaram. O sol se pôs e as grandes janelas de vidro refletiam agora a iluminação interna e sofisticada da mansão. Alice estava na sala de estar, sentada na ponta de um dos grandes sofás, folheando uma revista de paisagismo sem realmente prestar atenção nas fotos. Ela escutou o som característico do portão da garagem se abrindo, e pouco depois, a porta principal foi destrancada. Arthur entrou. Ele vestia um terno escuro, a gravata já afrouxada no colarinho, carregando uma pasta de couro pesado em uma das mãos. Ao ver Alice sentada na sala, os passos dele desaceleraram. A expressão de cansaço extremo que ele costumava carregar ao chegar em casa cedeu lugar a um vinco de surpresa e, quase imperceptivelmente, a um alívio suave. A casa não estava vazia. "Boa noite, Alice", ele saudou, a voz grave preenchendo o ambiente silencioso. Ele deixou a pasta sobre um aparador no corredor e caminhou na direção dela. "Vejo que descansou. Você está com uma aparência infinitamente melhor do que a de ontem. A febre não voltou?" "Boa noite, Sr. Arthur." Ela levantou-se rapidamente, um reflexo de respeito que o fez balançar a cabeça levemente, pedindo para que ela relaxasse. "Não, a febre passou. Eu dormi o dia inteiro. Muito obrigada mais uma vez por tudo isso." Ela fez um gesto tímido com a mão, englobando o quarto, o banho, a sopa e a segurança. "Não precisa me agradecer a cada vez que nos virmos." Ele respondeu com um sorriso curto, o primeiro sorriso real que ela viu em seu rosto. Era um sorriso que suavizava as marcas de expressão e lhe dava um ar mais jovem. "A dona Lúcia cuidou bem de você? Já jantou?" "Ela me deu uma sopa maravilhosa mais cedo, mas disse que o jantar de verdade já está pronto." "Ótimo. Eu vou subir, tomar um banho rápido para tirar a tensão do escritório e desço para comermos juntos. Se você não se importar com a minha companhia, é claro." O tom dele era cuidadoso, sempre deixando uma porta de saída aberta para ela, sempre respeitando o medo inerente daquela jovem. "Eu não me importo", ela respondeu baixinho.
Eu o espero. Quando Arthur desceu, cerca de meia hora depois, ele vestia roupas casuais. Uma calça de sarja de corte simples e uma camisa de algodão azul marinho de mangas longas. Sem o terno de executivo, ele parecia menos intimidador, mais humano, mais próximo. Eles caminharam juntos até a sala de jantar. A mesa era de madeira maciça, comprida o suficiente para acomodar 12 pessoas com folga. Dona Lúcia havia arrumado apenas 2 lugares, lado a lado em uma das pontas, evitando a frieza de sentá-los frente a frente com quilômetros de mesa entre eles. O jantar foi servido e Lúcia desejou boa noite a ambos, retirando-se para a sua própria casa. A mansão mergulhou novamente em silêncio, mas agora era um silêncio compartilhado, cortado apenas pelo tilintar discreto dos talheres nos pratos de porcelana fina. Alice comia com calma, apreciando a refeição, mas sentia o peso do olhar de Arthur sobre ela algumas vezes. Não era um olhar invasivo, era um olhar de quem estava tentando ler as entrelinhas de um livro misterioso. "A comida está ao seu gosto?" ele perguntou, quebrando o gelo, servindo um pouco de suco no copo de cristal dela. "Está perfeita", Alice respondeu, limpando os cantos da boca com o guardanapo de tecido. Ela hesitou por um segundo antes de continuar, a necessidade de ser honesta e transparente queimando em seu peito. "Senhor Arthur, eu estava pensando no meu quarto. Eu não quero ser um peso para o senhor. Eu sei que me ofereceu este lugar de bom grado, mas eu sou forte. Assim que o médico liberar em poucos dias, eu posso ir para o centro da cidade procurar trabalho. Eu pego faxinas, eu trabalho em lanchonete, eu arrumo um jeito de ir embora e não atrapalhar a sua rotina. Ouvir o que o outro tem a dizer é um dos maiores atos de amor e respeito que podemos ter. Quantas vezes nós falamos e sentimos que ninguém está realmente prestando atenção? Se você também sente falta de pessoas que escutem não apenas com os ouvidos, mas com o coração, deixe o seu comentário e escreva a sua experiência pessoal sobre isso. Essa troca nos ajuda a entender o quanto todos nós precisamos de atenção genuína. E aproveite para se inscrever e fazer parte desta família. Arthur colocou o garfo no prato. Ele cruzou os braços sobre a mesa e olhou fixamente para os olhos castanhos e assustados de Alice. Havia tanta urgência nela, tanto medo de ser um estorvo, tanto pavor de criar dívidas que não poderia pagar. "Alice, quantas vezes eu preciso repetir que você não é um peso?" A voz dele saiu firme, mas carregada de uma suavidade inesperada. "Você não está atrapalhando a minha rotina. Na verdade, a minha rotina antes de você chegar se resumia a trabalhar 12 horas por dia, entrar por aquela porta, escutar o eco dos meus próprios passos e ir dormir. A sua presença aqui trouxe vida para uma casa que estava morta há anos." Alice arregalou os olhos de leve. A franqueza dele a desarmava completamente. Ela não estava acostumada a lidar com pessoas que diziam exatamente o que sentiam, sem jogos, sem segundas intenções. "Eu entendo seu orgulho", ele continuou, a expressão séria. "Eu vejo o quanto incomoda você aceitar ajuda. O mundo ensinou a você que a ajuda tem um preço alto. Mas aqui não tem. A única coisa que eu peço em troca desse teto é que você recupere a sua saúde de verdade. Não pule etapas. Não saia por aquela porta daqui a 3 dias para desmaiar de fome em uma lanchonete qualquer. Fique, respire. E quando você estiver 100% pronta, nós pensamos em um emprego de verdade para você. Não faxinas pesadas que destruam o seu corpo." Alice olhou para o próprio prato, as palavras de Lúcia voltando à sua mente. Ele realmente era um homem solitário tentando consertar o mundo, um pedaço quebrado de cada vez. "Como o senhor aguenta?" A pergunta escapou dos lábios dela antes que pudesse filtrá-la. "Como o senhor aguenta viver em uma casa tão imensa e tão calada?" "A dona Lúcia me falou um pouco sobre os seus filhos. Desculpe a intromissão. Eu não deveria falar sobre isso." Arthur não se ofendeu. Ao contrário, ele relaxou a postura, encostando as costas na cadeira estofada. Um sorriso melancólico tomou conta de seus lábios.
A Lúcia fala demais às vezes, mas ela é a coisa mais próxima de uma família que eu tenho. Ele suspirou, olhando para o teto ornamentado por um momento. Sabe, Alice, quando eu tinha sua idade, eu tinha uma fome insaciável, mas não era fome de comida. Era fome de vencer. Eu vim do nada, assim como você. Eu prometi a mim mesmo que os meus filhos nunca saberiam o que é contar moedas para pagar um aluguel. E eu cumpri a promessa. Ele fez uma pausa, o olhar se perdendo em memórias dolorosas, memórias de natais passados no escritório, de apresentações escolares perdidas por causa de reuniões em outros continentes. Eu construí um império para eles. Arthur continuou, a voz baixando um tom. Mas no processo de construir o império, eu faltei na vida deles. Eu não estava lá quando o meu filho caiu de bicicleta e arranhou o joelho. A babá cuidou disso. Eu não estava lá quando a minha filha teve o primeiro coração partido. A mãe cuidou disso. Eu só assinava os cheques. Hoje, eles são adultos, milionários e completamente estranhos para mim. Eles não me veem como pai, me veem como um cofre. A culpa é exclusivamente minha. Eu fiz a escolha de ser o provedor financeiro e esqueci de ser a presença. Hoje, eu trocaria todo o dinheiro que tenho na minha conta bancária para ter um abraço sincero da minha filha, um abraço que não terminasse com um pedido de transferência de dinheiro. Muitos pais e muitas mães que me escutam agora sabem exatamente qual é o sabor amargo do ninho vazio, não sabem? Aquela sensação de que demos tudo de nós, trabalhamos de sol a sol, e mesmo assim os filhos voaram e se esqueceram de olhar para trás. Se essa é a sua dor, se você carrega essa saudade no peito de filhos que se distanciaram, sinta o meu abraço forte e apertado agora. Deixe o seu relato nos comentários. Desabafe. Aqui é um lugar seguro para a gente compartilhar as dores que o mundo não entende. E, por favor, clique no botão de curtir para que essa mensagem chegue a outros corações solitários. Alice ouvia cada palavra em absoluto silêncio. A dor na voz de Arthur era tão crua e tão real que as barreiras de diferença de classe social entre eles simplesmente evaporaram. Eles eram iguais naquele instante. Duas almas machucadas pela vida, cada um de um lado do abismo. Eu sinto muito, foi a única coisa sincera que ela conseguiu dizer. Os meus pais morreram quando eu era muito nova. Um acidente na estrada. Fui criada por uma tia que também já se foi. Eu não tenho ninguém para quem ligar no Natal, nem para pedir dinheiro, nem para dizer um simples Feliz Natal. Às vezes, o silêncio dói mais do que a fome, não é, Sr. Arthur? Ele a olhou profundamente. A compreensão madura de uma jovem de 25 anos diante do fracasso emocional de um homem de 52. O respeito que ele já nutria por ela se multiplicou. Ele viu nela uma resiliência que as pessoas do seu convívio empresarial não possuíam. O jantar terminou, mas a conversa não. Eles se mudaram para a sala de estar. Arthur preparou um chá quente para os dois. Durante as horas seguintes, eles conversaram como se conhecessem há muito tempo. Alice contou sobre a sua infância humilde, sobre o cheiro de bolo de milho que a mãe fazia, sobre as lutas diárias, a humilhação do despejo. Arthur ouvia com uma atenção fascinada. Ele prestava atenção no brilho dos olhos dela, na forma como ela gesticulava, na pureza brutal das suas verdades. Ele, por sua vez, contou histórias do início da carreira, dos erros que cometeu por orgulho e da solidão enrustida nas altas rodas da sociedade. Nenhum dos dois percebeu as horas avançando. Apenas quando o relógio antigo no corredor tocou as 12 badaladas da meia-noite é que ambos se deram conta de quanto tempo havia passado. Meu Deus, eu tirei o seu tempo de descanso, Arthur disse, levantando-se e ajeitando a camisa. O médico recomendou repouso absoluto e eu mantive você acordada conversando. Foi a melhor noite de sono que eu não tive. Alice sorriu suavemente, levantando-se também, segurando a xícara de chá vazia entre as mãos. Conversar com o senhor fez eu me sentir normal. Fez eu me sentir uma pessoa e não um problema para ser resolvido. Arthur parou de frente para ela.
Havia um espaço considerável entre eles, um espaço demarcado por anos de regras não ditas, por idades diferentes, por passados totalmente opostos. Mas algo invisível estava nascendo ali, uma corda de empatia e de carinho mútuo sendo esticada cuidadosamente. Você nunca foi um problema, Alice. Lembre-se disso. Ele disse, os olhos fixos nela, transmitindo uma segurança que ela tanto ansiava. Vá descansar. O amanhã é um novo dia, e você não precisa se preocupar com ele, apenas durma tranquila. Os dias que se seguiram estabeleceram uma nova dinâmica naquela casa gigantesca. Alice começou a recuperar o peso, as olheiras desapareceram, a cor voltou aos seus lábios e o brilho retornou aos olhos castanhos. Dona Lúcia adorava a presença da jovem, ensinando-a receitas e rindo das histórias simples que Alice contava. Arthur ia para a empresa pela manhã, mas, curiosamente, começou a voltar cada vez mais cedo. As reuniões longas foram transferidas ou delegadas. Os jantares silenciosos tornaram-se o momento mais aguardado do dia para ele. Alice passou a ajudá-lo com coisas pequenas na casa, mesmo contra a vontade dele. Ela ajeitava os livros do escritório, preparava um café fresco quando ele chegava cansado, cuidava das plantas da varanda que os jardineiros esqueciam. Pequenos toques de vida feminina foram transformando a mansão fria em um lar. Mas a vida é feita de ciclos e de realidades que não podem ser ignoradas. 2 semanas e meia se passaram desde o dia do despejo. Alice estava completamente saudável. A febre era apenas uma lembrança distante. A sua energia vital havia retornado e, com ela, o velho orgulho adormecido começou a despertar. Ela olhava para os tênis gastos e para as roupas repetidas que lavava diariamente com cuidado. Ela estava vivendo em um conto de fadas emprestado e sabia, no fundo do coração, que a carruagem iria virar abóbora mais cedo ou mais tarde. A dependência total da bondade de Arthur começava a pesar na balança do seu respeito próprio. Ela não podia continuar vivendo de favor, dormindo em lençóis de luxo, enquanto não tinha R$1 na carteira para comprar um simples sabonete da sua preferência sem ter que pedir. Foi em uma sexta-feira à noite que o conflito interno de Alice atingiu o ponto de ebulição. Arthur chegou em casa mais animado do que o normal, trazendo uma caixa embrulhada em papel fino e prateado. Eles jantaram, conversaram animadamente sobre o dia, e então foram para a sala de estar, como já era o costume de ambos. Eu vi isso hoje na vitrine de uma loja perto da empresa e lembrei do que você me contou outro dia sobre o frio que passava no antigo quarto, Arthur disse, entregando a caixa nas mãos de Alice com um sorriso que iluminava o seu rosto maduro. Alice olhou para a caixa com hesitação. Suas mãos suaram. Ela desfez o laço devagar e abriu a tampa. Dentro, havia um suéter de lã cashmere, de uma cor azul profunda, o tecido mais macio que ela já havia tocado na vida. Não precisava entender de moda para saber que aquela única peça de roupa valia mais do que meses de aluguel no seu antigo bairro. O coração de Alice não saltou de alegria. Ele afundou. O peso daquela etiqueta invisível esmagou a sua respiração. Ela olhou do suéter maravilhoso para os olhos expectantes de Arthur, e uma lágrima quente, nascida da vergonha e da frustração, escorreu pelo seu rosto, mudando completamente o clima de aconchego daquela sala. O que deveria ser um momento de carinho transformou-se no exato segundo em que o abismo entre os dois mundos escancarou a sua enorme e terrível boca. O silêncio que se instalou na imensa sala de estar foi tão denso que parecia ter peso material. O sorriso de Arthur desvaneceu lentamente, substituído por uma confusão genuína e uma pontada de preocupação. Ele olhou para a caixa prateada no colo de Alice, depois para as mãos trêmulas da jovem que seguravam a borda do tecido azul com uma força desnecessária, e finalmente para o rosto dela, agora banhado por lágrimas silenciosas e doloridas. Arthur deu um passo à frente, instintivamente erguendo a mão para confortá-la, mas parou no meio do caminho.
Havia algo na postura de Alice, uma rigidez defensiva, que o alertou de que qualquer toque naquele momento seria interpretado da maneira errada. Alice, ele chamou, a voz grave falhando levemente pela surpresa. Eu fiz algo de errado? A cor não agradou? Se você não gostou, nós podemos trocar. Eu só achei que... Não é a cor, Sr. Arthur. Ela o interrompeu. A voz embargada, os olhos castanhos finalmente subindo para encontrar os dele. O olhar dela carregava uma mistura complexa de extrema gratidão e de um orgulho profundamente ferido. É o tecido, é a caixa, é o laço de fita, é o fato de que esta única blusa custa mais do que eu ganhava em um ano inteiro de trabalho limpando o chão dos outros. Arthur suspirou, as sobrancelhas unidas em compreensão. Eu não olhei para o preço, Alice. Eu olhei para a vitrine e vi algo que a manteria aquecida. Foi apenas isso. Um presente. As pessoas dão presentes umas para as outras sem que isso precise virar um balanço financeiro. Alice fechou a caixa devagar. O som do papel de seda amassando pareceu alto demais na sala silenciosa. Ela colocou o presente sobre a mesa de centro de vidro e se levantou. Ela alisou a calça jeans desbotada que usava, a mesma que vestia no dia em que foi despejada, um lembrete físico de quem ela era e de onde vinha. Para o senhor, dinheiro não é uma barreira. Alice começou, as palavras saindo trêmulas, mas carregadas de uma verdade inegável. O senhor assina um cheque e salva uma vida. O senhor entra em uma loja, não olha a etiqueta e compra um presente maravilhoso. Mas para mim, cada centavo sempre foi a diferença entre comer ou passar fome, entre dormir em uma cama ou dormir na rua. Quando o senhor me dá algo assim, o senhor não está apenas me aquecendo. O senhor está me lembrando de que eu sou uma mulher que não tem nada, que vive de favor na sua mansão, que come a sua comida e que agora veste as roupas que a sua caridade comprou. Nós fomos ensinados a acreditar que o dinheiro resolve todos os problemas do mundo. Mas quantas vezes nós já percebemos que a verdadeira dignidade não pode ser comprada em uma vitrine de loja de luxo? O orgulho de caminhar com as próprias pernas e de conquistar o próprio pão é algo que não tem preço. Se você concorda com isso e se você valoriza o suor do trabalho honesto, eu convido você a se inscrever no canal agora. Ative o sininho, deixe o seu curtir e me conte aqui nos comentários de qual cidade ou estado você está ouvindo esta história. A sua companhia faz este nosso momento valer a pena. Arthur ouvia cada palavra como se fossem pequenos golpes no peito. A intenção dele fora a mais pura possível. Ele queria ver um sorriso no rosto daquela jovem que havia trazido luz para a sua casa escura. Ele queria mimar alguém, já que seus próprios filhos rejeitavam os seus presentes a menos que fossem transferências bancárias. Mas de repente o homem de negócios brilhante percebeu que havia cometido o mesmo erro de sempre. Ele tentou usar o seu poder financeiro para criar um laço, e o resultado foi o alargamento daquele abismo que separava os dois mundos. Você acha que eu vejo você como um projeto de caridade? Ele perguntou, a voz baixa, mascarando a dor que sentia com a constatação dela. Eu não acho que o senhor faça isso por mal, Alice respondeu, enxugando o rosto com as costas da mão. O senhor é o homem mais generoso e humano que eu já conheci. O senhor me tirou da sarjeta quando eu não era nada além de um incômodo na calçada. Mas eu estou curada agora. A febre passou, o corpo sarou. E a minha mente está cobrando a conta. Eu não posso ficar aqui, Sr. Arthur. Eu não posso viver como uma boneca enfeitada na sua casa de bonecas gigante. Eu preciso voltar para o mundo real. Eu preciso recuperar a minha vida, por mais dura e miserável que ela seja. Porque pelo menos aquela miséria era minha. A declaração bateu forte. Arthur encostou-se no sofá, cruzando os braços, os olhos fixos na mulher à sua frente. Havia uma força nela que o deixava maravilhado e, ao mesmo tempo, assustado. Ele sabia que não poderia segurá-la. Ele não tinha o direito de prendê-la em uma gaiola de ouro só porque a presença dela aplacava a sua própria solidão. Eu entendo, ele disse finalmente, a voz rouca.
Eu entendo o seu ponto de vista, Alice. Eu errei. Eu prometi que não invadiria o seu espaço e acabei fazendo isso da maneira mais óbvia possível. Mas, por favor, não jogue a sua saúde no lixo voltando para as ruas hoje à noite. Nós somos dois adultos. Podemos resolver isso de uma forma que mantenha a sua dignidade intacta. Alice cruzou os braços, a postura ainda defensiva, mas ela não deu as costas. Ela esperou. Você quer trabalhar? Arthur afirmou, não como uma pergunta. Você quer ganhar o seu próprio dinheiro e pagar as suas próprias contas. É tudo o que eu sempre fiz desde que me entendo por gente, ela confirmou. Muito bem, ele descruzou os braços e assumiu o tom prático que usava em suas reuniões, mas sem a frieza habitual. Eu tenho um conhecido. Ele é dono de uma padaria grande, muito tradicional, a algumas quadras do centro da cidade. Eles estão precisando de uma pessoa para o caixa e para ajudar na organização do salão. É um trabalho honesto, com carteira assinada e salário justo. Não é caridade. Você terá que cumprir horário, lidar com o público e mostrar serviço. Os olhos de Alice brilharam com uma faísca de esperança. Um emprego real. Uma chance de recomeçar sem precisar limpar banheiros até as mãos sangrarem. E tem mais uma coisa. Arthur continuou, levantando um dedo para enfatizar. Eu sei que você não tem dinheiro para o primeiro mês de aluguel. Eu conheço uma pensão familiar, simples, limpa e segura, perto da padaria. Eu vou emprestar a você o valor do primeiro mês. Emprestar, Alice. Nós vamos redigir um recibo. Você vai assinar. E assim que receber o seu primeiro salário, você vai me pagar a primeira parcela. Com juros, se isso fizer você dormir melhor à noite. Assim, você sai por aquela porta como uma mulher independente, não como uma fugitiva assustada. Alice ficou em silêncio. A proposta era justa. Era mais do que justa. Era o empurrão que ela precisava para voltar a andar sozinha sem o risco iminente de cair de volta na rua. A ideia de assinar um papel, de ter uma dívida formal, devolvia a ela o controle da situação. Ela não seria mais a coitadinha que ganhou um teto. Ela seria uma mulher com uma dívida que iria honrar com o suor do seu rosto. É impressionante como uma simples mudança de perspectiva pode devolver a vida a uma pessoa, não é? A oportunidade de trabalhar e de provar o próprio valor é o melhor remédio para uma alma ferida. Se você concorda com a atitude do Arthur, que soube recuar e oferecer não uma esmola, mas uma verdadeira vara de pescar, deixe o seu comentário aqui embaixo. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que sempre acreditou na força do trabalho. E claro, se inscreva no canal para não perder os nossos próximos encontros. O senhor faria isso? Ela perguntou, a desconfiança dando lugar a uma admiração crescente. Sem que eu precise levar o suéter de presente? Arthur sorriu de lado, um sorriso triste, mas sincero. Você não leva nada que não queira, Alice. O suéter fica. Amanhã de manhã, eu ligo para a padaria e marco a sua entrevista. Se você passar, nós vamos juntos até a pensão e assinamos o seu contrato de empréstimo. 2 dias depois, o quarto de hóspedes da mansão estava novamente vazio. O cheiro de lavanda ainda pairava no ar, mas a vida havia saído de lá. Alice havia empacotado suas poucas roupas na mala velha e quebrado o zíper novamente ao fechá-la. Arthur a levou de carro até a pensão. Era um sobrado antigo, com pintura descascada, mas com um chão de taco impecavelmente encerado e cheiro de café fresco no corredor. O quarto que Alice alugou era minúsculo, cabia apenas uma cama de solteiro, um armário pequeno e uma mesa, mas tinha uma janela que dava para a rua e deixava o sol entrar. Eles assinaram um papel simples, redigido à mão pelo próprio Arthur no capô do carro, onde constava o valor do empréstimo de um mês de aluguel. Alice guardou a sua via na bolsa com um cuidado religioso. Boa sorte no seu primeiro dia, Alice, Arthur disse, parado na calçada diante da pensão. Ele parecia deslocado ali, com seu terno alinhado e seu carro importado atraindo os olhares dos vizinhos. Muito obrigada, Sr. Arthur. Ela sorriu, um sorriso largo e aliviado. Ela estendeu a mão para ele.
uma atitude profissional, distante, marcando um novo limite entre eles. Arthur olhou para a mão estendida por um segundo. Ele sentiu uma pontada no peito, a velha solidão batendo a porta novamente, reclamando o seu espaço. Mas ele apertou a mão dela com firmeza. Se precisar de alguma coisa, você tem o meu número. Eu vou ficar bem, ela prometeu. E dando as costas, entrou na pensão. Os meses começaram a passar. O calendário avançou e as estações mudaram. Alice mergulhou de cabeça no trabalho na padaria. A rotina era exaustiva. Ela acordava de madrugada, pegava o ônibus lotado e passava horas em pé atrás do balcão, lidando com clientes apressados, com o calor dos fornos e com a pressão do gerente. Mas cada dor nas costas, cada calo nos pés era recebido como uma medalha de honra. No final do primeiro mês, quando o salário caiu na sua conta, ela sentou-se na cama estreita do seu quarto de pensão e chorou de alegria. Não havia luxo, as refeições eram simples, mas o pão que ela comia tinha o sabor da mais pura liberdade. No dia seguinte ao seu pagamento, no final do expediente, Alice não foi direto para casa. Ela pegou 2 ônibus, enfrentou o trânsito do final de tarde e caminhou até a frente do prédio espelhado onde funcionava a sede das empresas de Arthur. Ela avisou a recepcionista e aguardou no saguão de mármore frio. Meia hora depois, as portas do elevador executivo se abriram e Arthur apareceu. Ele caminhava apressado, os olhos no telefone celular, cercado por 2 assistentes. Mas quando ele levantou a cabeça e viu Alice sentada no sofá da recepção, os passos pararam bruscamente. Ele dispensou os assistentes com um gesto rápido e caminhou até ela. O sorriso que tomou conta do rosto maduro de Arthur iluminou todo o ambiente ao seu redor. Alice, ele saudou, a surpresa evidente na voz. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Estou ótima, Sr. Arthur, ela respondeu, levantando-se. Ela vestia o uniforme da padaria, limpo e bem passado, e carregava um pequeno envelope pardo nas mãos. Eu não vim tomar o seu tempo. Eu só vim trazer a primeira parcela do nosso acordo. Ela estendeu o envelope. Arthur olhou para o papel, sentindo um misto de orgulho pela determinação dela e de frustração por perceber que o elo que os ligava ainda era aquele pedaço de papel. Ele pegou o envelope. Você não precisava ter vindo até aqui apenas para isso. Poderia ter feito um depósito. Ele comentou suavemente. Eu fiz questão de entregar em mãos. Ela disse, a cabeça erguida, os olhos brilhando com a dignidade reconquistada. Amanhã é o meu dia de folga. Se o senhor não estiver muito ocupado com as suas empresas, eu gostaria de convidá-lo para tomar um café. Eu pago dessa vez. A vida nos reserva essas surpresas maravilhosas. Quando devolvemos o controle da própria história para as mãos de uma pessoa, ela desabrocha. Se você já sentiu a alegria indescritível de pagar uma dívida, de limpar o seu nome ou de mostrar para o mundo que você é capaz de se reerguer, junte-se a nós. Inscreva-se no canal, deixe o seu curtir e compartilhe essa vitória nos comentários. A sua história de superação pode ser a força que alguém está precisando ler hoje para não desistir. O convite de Alice pegou Arthur totalmente desprevenido. Ele, que recebia convites para jantares de gala, inaugurações luxuosas e viagens internacionais, sentiu o coração acelerar como o de um adolescente com a perspectiva de um simples café. Eu adoraria. Ele respondeu sem hesitar um segundo sequer. Me passe o endereço. Eu estarei lá. No dia seguinte, a pequena praça do bairro de Alice estava movimentada. Havia uma cafeteria simples na esquina, com mesas de plástico na calçada e toalhas xadrezes gastas. Alice chegou cedo, usando um vestido leve e florido, o cabelo solto e um sorriso que refletia a paz do seu interior. Quando o carro escuro de Arthur virou a esquina, contrastando com o ambiente popular, ela acenou. Arthur desceu do carro, vestindo calça jeans e uma camisa polo. Ele havia deixado o relógio de ouro em casa, uma tentativa sutil
e consciente de não trazer a sombra do seu dinheiro para aquele encontro. Ele sentou-se na cadeira de plástico de frente para ela. O sol da tarde iluminava o rosto dos dois. Pediram café coado simples e um pedaço de bolo de fubá. Aquele encontro marcou uma mudança definitiva na dinâmica entre os dois. Eles não eram mais o salvador rico e a vítima doente. Eram um homem e uma mulher conversando em pé de igualdade. Alice contou sobre os clientes engraçados da padaria, sobre a dona da pensão que falava alto demais, sobre o cheiro de pão quente nas madrugadas. Arthur, por sua vez, contou histórias do seu avô, relembrou os tempos em que a vida era mais lenta e falou de seus sonhos antigos que haviam ficado soterrados sob as pilhas de contratos empresariais. As semanas se transformaram em uma rotina nova. Uma vez por semana, sem falta, eles se encontravam. Às vezes em uma praça, às vezes caminhavam por um parque público, e em raras ocasiões ele a levava a um restaurante um pouco melhor, sob o protesto gentil dela de que não queria que ele gastasse. Mas a verdade era que o dinheiro havia sumido da equação. Arthur não tentava mais comprar a gratidão dela. Ele estava, passo a passo, conquistando a companhia e a amizade genuína de Alice. E enquanto eles riam e conversavam, um sentimento novo começou a criar raízes silenciosas no coração de ambos. Arthur percebia o quanto aguardava o dia da folga dela. Ele se pegava sorrindo sozinho no meio de reuniões importantes ao lembrar de algum comentário espirituoso que ela havia feito. Alice, por sua vez, sentia o coração bater mais rápido quando via o carro dele se aproximar. Ela admirava a inteligência dele, a paciência com que ele a escutava e a forma como ele a fazia sentir que as opiniões dela importavam profundamente. O amor, quando é verdadeiro, não pede licença para entrar e não se importa com a diferença de idade, com a conta no banco ou com os tombos do passado. O amor maduro se constrói na escuta, no respeito e na vontade de ver o outro bem. Se você acredita que o amor pode bater na porta em qualquer fase da vida e transformar tudo, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Deixe o seu curtir, ative o sininho e conte aqui embaixo se você já viveu um amor que contrariou todas as expectativas. No entanto, a vida tem a sua própria maneira de testar as bases daquilo que construímos. E o teste de Arthur chegou em um momento em que ele menos esperava. Faltavam poucos dias para o final do ano. As ruas estavam enfeitadas, as luzes piscavam nas vitrines e o clima festivo tomava conta da cidade. Para Arthur, aquela sempre fora a pior época do calendário. As lembranças do distanciamento da família ficavam mais agudas sob o peso da obrigação social de ser feliz. Alice havia convidado Arthur para um pequeno jantar de Natal na sua pensão, junto com a dona do local e alguns outros moradores solitários. Ele havia aceitado com uma alegria que não sentia há décadas. Ele passou a tarde comprando panetones, doces e algumas garrafas de vinho bom para levar. Mas quando ele chegou em casa no final da tarde, a mansão silenciosa parecia ainda mais opressora do que o normal. Ele caminhou até o escritório e viu a luz do telefone fixo piscando. Havia uma mensagem na secretária eletrônica. Arthur apertou o botão. Era a voz da filha, falando de Paris, rápida, impessoal e cortante. Ela dizia que não conseguiria ligar na noite de Natal porque estaria em uma viagem de esqui nos Alpes com o novo namorado e os amigos dele. Dizia que o irmão estava na Ásia e também estava incomunicável. No final, como de costume, ela mencionava casualmente que o cartão de crédito precisaria de um aumento de limite para cobrir as despesas do resort de neve. A mensagem terminou com um bip seco. Nenhuma pergunta sobre a saúde dele, nenhum desejo real de felicidades, apenas o som vazio do interesse. Arthur ficou parado no meio do escritório, o peso de 30 anos de ausência, de falhas como pai, de ter construído uma família fundamentada em transações bancárias e não em amor,
caiu sobre ele com a força de um edifício desmoronando. A dor não foi uma explosão, foi uma implosão silenciosa. O ar faltou. O peito apertou de uma maneira terrível. Ele tentou caminhar até a poltrona, mas as pernas cederam, uma vertigem pesada nublando a sua visão. Ele desabou sobre o tapete persa caro, a mão agarrando o peito esquerdo, a respiração presa na garganta. Ele tentou buscar o celular no bolso da calça, os dedos trêmulos e frios errando a tela brilhante. A dor irradiava pelo braço esquerdo e subia pelo pescoço. No chão daquele escritório forrado de livros de economia e troféus de excelência empresarial, Arthur se viu reduzido a um homem solitário, vulnerável, e com muito medo de que aquele fosse o fim. Com um esforço final, desesperado, os dedos dele apertaram o único número na descagem rápida que não pertencia a um executivo da sua empresa. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Alice estava terminando de arrumar as cadeiras em volta da mesa apertada da pensão quando o celular tocou no bolso do seu avental. Ela sorriu ao ver o nome de Arthur na tela, imaginando que ele estava avisando que já estava a caminho. Senhor Arthur, o senhor se perdeu nas ruas do meu bairro de novo? Ela brincou ao atender, a voz cheia de leveza. A resposta foi apenas um som ofegante, áspero, seguido de um gemido contido de dor. Arthur? O sorriso de Alice sumiu imediatamente, o tom de voz mudando para um desespero urgente. Ela deixou o pano de prato cair no chão. Arthur, o que está acontecendo? Fale comigo. Alice, a voz dele soou fraca, distante, um fio de som no meio do pânico. Eu acho que preciso de ajuda. O celular ficou mudo. O pânico tomou conta da jovem. Ela não pensou 2 vezes, não avisou ninguém. Correu para a rua, parou o primeiro táxi que viu passar na avenida e deu o endereço da mansão. O trajeto que normalmente levava quase 1 hora foi feito em metade do tempo, sob as súplicas dela para que o motorista acelerasse. Ao chegar diante dos portões de ferro imensos, Alice pulou do carro, pagou com o dinheiro amassado que tinha na bolsa e correu. O portão social estava encostado, um descuido raro. Ela atravessou o jardim, empurrou a porta da frente que também não estava trancada e entrou na casa silenciosa. O silêncio, que antes parecia luxuoso, agora tinha o som da morte espreitando. Arthur! Ela gritou, a voz ecoando pelas paredes de mármore. Arthur, onde você está? Ela correu em direção ao escritório no andar de baixo. Ao virar no corredor, viu as luzes acesas e encontrou o homem caído no chão, os olhos fechados, a pele pálida e coberta de suor frio, a respiração extremamente superficial. O coração de Alice quase parou. O homem que a havia salvado da sarjeta meses atrás agora estava caído no chão de sua própria riqueza, morrendo de solidão. E ela sabia que dessa vez não seria o dinheiro dele a salvá-lo. Seria a presença dela. O papel de socorrista e vítima havia se invertido, e o destino agora estava em suas mãos. O desespero tomou conta de Alice de uma maneira que ela nunca havia experimentado antes. Ela se jogou de joelhos no chão do escritório, ignorando o impacto brusco contra a madeira de lei e o tapete espesso. As mãos dela tremiam incontrolavelmente enquanto tocavam o rosto de Arthur. A pele dele estava gelada e coberta por uma fina camada de suor frio. O peito subia e descia em um ritmo assustadoramente raso, como se cada lufada de ar fosse uma batalha perdida contra o próprio corpo. Arthur, por favor, olhe para mim, ela suplicou, a voz embargada, as lágrimas já inundando os seus olhos e pingando sobre a camisa do homem caído. Fique comigo, não ouse me deixar agora. Com as mãos trêmulas, ela procurou o celular dele, que estava caído a poucos centímetros de distância. A tela ainda brilhava levemente. Ela discou o número do serviço de emergência, 192, o coração batendo na garganta. Cada segundo que a chamada chamava parecia 1 hora inteira. Quando a atendente finalmente respondeu, Alice mal conseguia formular as palavras. Ela gritou o endereço da mansão,
explicou a situação com a clareza que o pânico permitiu e implorou por urgência. Enquanto aguardava a ambulância, Alice fez a única coisa que estava ao seu alcance. Ela segurou a mão pesada e inerte de Arthur entre as suas. Ela esfregou os dedos dele, tentando transmitir o calor do seu próprio corpo, tentando ancorá-lo a este mundo. Ela encostou a testa no ombro dele e rezou. Rezou com uma força e uma fé que ela achava ter perdido nos anos de miséria. Ela pediu ao universo, a Deus, a qualquer força maior, que estivesse ouvindo naquela noite de véspera de Natal, que não levasse o único homem que havia lhe estendido a mão quando ela não era nada. A vida tem uma forma misteriosa de nos colocar exatamente onde precisamos estar, no momento exato em que precisamos agir. Às vezes, nós somos aqueles que precisam de resgate, e em outras, nós somos a única tábua de salvação de alguém. Se você já sentiu o peso e o privilégio de estar ao lado de uma pessoa amada no momento de maior dor dela, deixe o seu curtir neste vídeo. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Compartilhe comigo aqui nos comentários como foi essa experiência para você. A sua força pode inspirar alguém que está passando por isso neste exato minuto. O som agudo e cortante da sirene da ambulância rasgou o silêncio da noite festiva. Paramédicos invadiram a mansão com equipamentos, macas e passos apressados. Alice foi afastada gentilmente para o lado. Ela assistiu em um estado de choque silencioso enquanto eles rasgavam a camisa cara de Arthur, colavam eletrodos em seu peito e administravam medicamentos de emergência ali mesmo no chão do escritório. A gravidade da situação estava estampada nos rostos concentrados dos socorristas. "Nós precisamos levá-lo agora", disse um dos paramédicos, levantando a maca com a ajuda do colega. "O senhor sofreu um infarto agudo do miocárdio. O tempo é crucial." "Eu vou com ele", Alice determinou, a voz não deixando espaço para recusas. Ela não pegou bolsa, não trocou de roupa, não se importou com o avental da padaria que ainda estava amarrado em sua cintura. Ela simplesmente subiu na parte traseira da ambulância e sentou-se no banco estreito, os olhos fixos no rosto pálido do homem que lutava pela vida a poucos centímetros de distância. O trajeto até o hospital foi um borrão de luzes da cidade passando rapidamente pelas janelas embaçadas da ambulância. As ruas estavam cheias de famílias indo para suas ceias de Natal, pessoas rindo, abraçando-se, alheias ao drama que se desenrolava dentro daquele veículo de resgate. Alice segurou a mão de Arthur durante todo o percurso. Ela não chorava mais. Uma força silenciosa e protetora havia tomado o lugar do pânico. Ela não o deixaria ir. Ao chegarem ao mesmo hospital particular onde Arthur a havia internado meses antes, a cena se inverteu de forma cruel. As portas automáticas se abriram e a maca foi empurrada às pressas para dentro da sala de emergência vermelha, um lugar onde familiares não podiam entrar. Alice parou diante das portas duplas que se fecharam bruscamente na sua cara, deixando-a sozinha no corredor frio e excessivamente iluminado. Uma enfermeira se aproximou com uma prancheta. "A senhora é da família? Precisamos dos documentos dele e do cartão do plano de saúde ou de crédito para a admissão na UTI." Alice olhou para a enfermeira, depois para as próprias mãos vazias. A ironia da vida bateu forte. Quando ela precisou, Arthur comprou a saúde dela com uma assinatura. Agora, ela não tinha um centavo no bolso para pagar por um único curativo naquele lugar luxuoso. "Eu não tenho os documentos dele", Alice respondeu, erguendo o queixo, a voz firme apesar do medo. "Mas o nome dele é Arthur. Ele é um dos homens mais conhecidos desta cidade. O sistema de vocês deve ter o registro dele de meses atrás. Ele vai pagar cada centavo quando acordar. Mas se vocês atrasarem o atendimento dele por causa de burocracia, eu juro que derrubo este hospital." A enfermeira arregalou os olhos diante da firmeza daquela jovem com roupas simples, mas assentiu rapidamente e correu para a recepção. A identidade de Arthur foi confirmada e o protocolo de emergência seguiu sem interrupções.
O que se seguiu foram as horas mais longas e torturantes da vida de Alice. Ela sentou-se na sala de espera, recusando-se a beber água ou a comer qualquer coisa. O relógio na parede marcou meia-noite. O Natal havia chegado. Não havia festa, não havia presentes, não havia ceia. Havia apenas o cheiro de antisséptico e o silêncio pesado de quem espera notícias entre a vida e a morte. Quantas vezes nós passamos a vida inteira correndo atrás de segurança financeira, acumulando bens, guardando dinheiro para um futuro que não sabemos se vai chegar, e esquecemos de cuidar do nosso bem mais precioso, que é a saúde e o coração. Se você já percebeu que a verdadeira riqueza não cabe em uma conta bancária, mas sim na paz de espírito e no amor de quem está ao nosso lado, deixe o seu relato nos comentários. Vamos refletir juntos sobre isso. E não esqueça de se inscrever no canal para fazermos parte dessa grande família que se apoia mutuamente. Foi apenas quando o sol começou a nascer, pintando o céu de um azul claro e frio através das janelas de vidro do hospital, que um médico cardiologista caminhou em direção a Alice. O rosto dele demonstrava exaustão, mas a postura era serena. Alice levantou-se num salto, as pernas trêmulas. "Você é a moça que veio com o Sr. Arthur na ambulância?" O médico perguntou suavemente. "Sim." "Como ele está? Por favor, me diga a verdade." "Ele sobreviveu." O médico suspirou, um sorriso contido aparecendo no canto dos lábios. "Foi um infarto extenso. Ele teve muita sorte de não estar sozinho na casa. Se a ambulância tivesse demorado mais 10 minutos, o coração dele não teria resistido. Nós fizemos um cateterismo de emergência e desobstruímos a artéria principal. Ele está na unidade de terapia intensiva, sedado e estável. Mas o quadro dele é um reflexo de anos de estresse extremo, má alimentação emocional e, se me permite a franqueza, um esgotamento profundo do corpo e da mente. O coração dele literalmente não aguentou o peso. O alívio que lavou a alma de Alice foi tão grande que ela precisou se apoiar no encosto da cadeira para não cair. Ele estava vivo. Era a única coisa que importava. "Eu posso vê-lo?" Ela pediu, a voz quase sumindo. "Apenas por alguns minutos. Ele ainda está muito fraco e meio adormecido por causa dos medicamentos." O médico autorizou, chamando uma enfermeira para guiá-la. Alice colocou o avental descartável, a touca e a máscara antes de entrar no quarto da UTI. O ambiente era dominado pelo som rítmico dos monitores cardíacos e pelos bips dos aparelhos de infusão. No centro do quarto, cercado por tecnologia e fios, estava Arthur. O homem imponente que tomava decisões que afetavam milhares de pessoas parecia agora incrivelmente frágil. A pele havia perdido o tom acinzentado da noite anterior, mas os olhos ainda estavam fechados. Ela se aproximou da cama a passos lentos, como se o chão fosse feito de vidro. Ela tocou a mão dele, com cuidado para não esbarrar no acesso venoso. A pele estava quente novamente. A vida corria ali dentro. Como se sentisse o toque dela, as pálpebras pesadas de Arthur começaram a tremer. Lentamente, ele abriu os olhos. A visão estava embaçada pela medicação, mas quando o foco se ajustou, a primeira coisa que ele viu foram os olhos castanhos e marejados de Alice. Um suspiro longo escapou dos lábios dele por baixo da cânula de oxigênio. Ele apertou os dedos dela muito fracamente. Você veio?" A voz dele soou como um sussurro áspero, rasgando o silêncio do quarto. "É claro que eu vim." Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Alice, sumindo por baixo da máscara cirúrgica. "Eu disse que nós éramos amigos, não disse? E amigos não deixam os outros caídos no chão do escritório na véspera de Natal." Arthur tentou sorrir, mas o esforço foi grande demais. A memória da noite anterior, da mensagem de voz da filha, da dor rasgando o peito, tudo voltou como uma onda gelada. Os olhos do homem maduro se encheram de lágrimas. Lágrimas que ele havia segurado por décadas. O dique finalmente se rompeu. Ele chorou. Chorou a dor do ninho vazio,
a dor de perceber que seu dinheiro não comprava amor, a dor de quase ter morrido completamente sozinho em uma casa que custava milhões. O perdão e a aceitação são os remédios mais poderosos que existem para um coração machucado. Quando nós permitimos que a nossa vulnerabilidade apareça, nós damos a chance para que o outro nos cure. Você já precisou ser a fortaleza de alguém que sempre pareceu inabalável? Conte para mim nos comentários como foi ver aquela pessoa forte finalmente desabar e pedir colo. Compartilhe este momento com seus amigos e lembre-se de ativar o sininho do nosso canal para continuar recebendo essas histórias que tocam a alma. Eu ouvi a mensagem, Alice. Ele sussurrou, as lágrimas escorrendo para os travesseiros brancos. Minha filha não ligou para saber como eu estava. Ela ligou para pedir aumento no limite do cartão para esquiar. Eu quase morri, Alice, e a minha família não faz a menor ideia. Eu construí um castelo de areia. E o vento levou tudo. Alice não disse palavras de consolo vazias. Ela não disse que a filha o amava e que era apenas uma fase. Ela o respeitava demais para mentir. Em vez disso, ela inclinou-se sobre a cama, aproximando o rosto do dele. A família que nós nascemos, Arthur, nós não podemos escolher. E às vezes, ela nos decepciona de forma cruel. Ela disse, a voz suave, mas carregada de uma sabedoria moldada pela dor. Mas a família que nós escolhemos pelo caminho, essa é a que fica. O Senhor me salvou de uma vida sem esperança. O Senhor me deu dignidade. O Senhor não está sozinho. Eu estou aqui. A Dona Lúcia está aqui. O Senhor tem pessoas que o amam pelo homem incrível que o Senhor é, e não pela conta bancária que o Senhor tem. O seu castelo não é de areia. O Senhor apenas estava olhando para o castelo errado. Arthur olhou profundamente nos olhos dela. A dor no peito ainda existia, mas o vazio na alma parecia ter sido preenchido por aquelas palavras. Ele percebeu, naquele instante, entre bips de monitores e cheiro de hospital, que a mulher segurando a sua mão não era apenas uma jovem que ele havia ajudado. Ela era a parceira que ele procurou a vida inteira e nunca havia encontrado nas altas rodas da sociedade. Uma mulher que o via sem a armadura. Fique comigo, ele pediu, a voz embargada. Não volte para aquela pensão hoje. Fique perto de mim. Eu não quero mais aquele silêncio. Eu não vou a lugar nenhum, ela prometeu, apertando a mão dele de volta. A recuperação de Arthur foi longa e exigiu uma mudança radical e inegociável de vida. Ele permaneceu no hospital por mais 2 semanas. Durante todos os dias, Alice terminava o seu turno na padaria e ia direto para a cadeira ao lado da cama dele. Eles conversavam durante horas, planejavam o futuro, riam de coisas simples. As muralhas da diferença de idade e de classe social haviam virado pó. Quando Arthur finalmente recebeu alta, ele não voltou a ser o mesmo homem. A proximidade da morte tem o poder mágico de arrumar as nossas prioridades em questão de segundos. Na primeira reunião com o conselho da sua empresa, feita de forma remota da sala da sua casa, ele anunciou a sua aposentadoria antecipada. Ele passou o comando para os diretores que ele mesmo havia treinado. Ele não queria mais as 12 horas de trabalho, as viagens internacionais constantes, o estresse que quase o colocou em um caixão. Ele queria viver. A segunda grande decisão foi colocar a mansão à venda. A casa era o símbolo de uma vida de aparências e solidão. Arthur comprou uma casa muito menor, mas infinitamente mais acolhedora, em um bairro tranquilo e arborizado. Tinha um quintal com grama, uma cozinha espaçosa que a Dona Lúcia dominou no primeiro dia e uma varanda onde o sol batia todas as manhãs. E a terceira decisão, a mais importante de todas, não foi tomada sozinho. Ele a tomou de mãos dadas com Alice. Eles não se tornaram um casal da noite para o dia, como nos filmes irreais. Foi um processo lento, bonito e orgânico. O amor floresceu do respeito, da gratidão mútua e da profunda admiração que um sentia pelo outro. Alice continuou trabalhando, mas agora o brilho nos olhos dela era diferente. Ela tinha um lar para voltar. Não um quarto de hóspedes por caridade, mas uma casa onde ela era a dona, a parceira, a companheira.
O amor maduro não é sobre fogos de artifício e promessas grandiosas. É sobre quem prepara o café da manhã quando você está cansado, sobre quem senta do seu lado no sofá e escuta o seu silêncio sem julgar. Se você já descobriu a beleza do amor tranquilo, do amor que traz paz em vez de tempestade, escreva a sua experiência nos comentários. Curta este vídeo para que essa mensagem de esperança chegue a quem acha que passou da idade de recomeçar. Lembre-se, o amor não tem data de validade. Uma tarde, quase um ano após o infarto, Arthur estava sentado na varanda da nova casa, lendo um livro enquanto o sol começava a baixar. Alice chegou do trabalho, o cheiro doce de baunilha impregnado em suas roupas. Ela sentou-se na cadeira ao lado dele, tirando os sapatos e suspirando de cansaço. Arthur fechou o livro, colocou-o sobre a mesinha e olhou para ela. Ele pegou um envelope pardo de dentro do livro e o entregou a ela. "O que é isso?" ela perguntou, curiosa, abrindo a aba do envelope. Dentro havia chaves e um documento de compra e venda de um imóvel comercial no bairro antigo dela, exatamente na praça onde ela havia caído desmaiada de febre tantos meses atrás. Alice olhou para as chaves, depois para o documento, os olhos se arregalando. "Arthur, o que você fez?" "Eu não comprei para você." Ele sorriu, os olhos brilhando com uma alegria infantil. "Eu comprei para nós. Eu andei pesquisando. Você ama o trabalho na padaria. Você entende de atendimento, de pães, de doces. E eu entendo de administração de negócios. Eu estou entediado de ficar apenas lendo e cuidando do jardim. Nós vamos abrir a nossa própria confeitaria, Alice, exatamente no lugar onde a nossa história começou. Onde eu encontrei a mulher mais incrível do mundo e onde você encontrou um velho teimoso que precisava ser salvo de si mesmo." As lágrimas de Alice foram de pura e absoluta alegria. Não era um presente de luxo inútil para mantê-la como enfeite. Era uma sociedade. Era um sonho construído a 4 mãos. Ela pulou no pescoço dele, abraçando-o com toda a força que tinha, o riso se misturando ao choro feliz. O tempo provou que as escolhas que fazemos quando ouvimos a intuição do coração são as que desenham os nossos melhores destinos. A confeitaria de Arthur e Alice tornou-se um sucesso no bairro, não pelo luxo, mas pelo calor humano. O cheiro de pão fresco e bolo caseiro atraía as pessoas. Arthur ficava no caixa, sorrindo e conversando com os clientes, um homem completamente transformado, sem a pressa e a arrogância dos dias de executivo. Alice liderava a cozinha e o salão, distribuindo sorrisos e dignidade para as meninas do bairro que ela fazia questão de contratar e treinar. Os filhos de Arthur continuaram ligando apenas no Natal, pedindo dinheiro. A diferença era que agora Arthur fazia as transferências sem dor no coração, desligava o telefone e voltava para a mesa onde a sua verdadeira família o esperava. A família que ele escolheu. A família composta por Alice, Dona Lúcia, e as pessoas simples do bairro que enchiam a vida dele de significado. Chegamos ao final desta jornada, meus amigos. A história de Alice e Arthur nos mostra que a vida é uma roda gigante e imprevisível. Hoje estamos no topo, donos do mundo, e amanhã podemos estar no chão, precisando desesperadamente de uma mão estendida. E nos mostra, acima de tudo, que o dinheiro pode comprar o melhor quarto de hospital, mas jamais poderá comprar a mão carinhosa que segura a nossa quando a dor aperta. O orgulho que nos afasta das pessoas é o mesmo orgulho que nos condena à solidão. Nós precisamos aprender a perdoar, a aceitar ajuda e principalmente a dar segundas chances a nós mesmos. Você não é a sua conta bancária, você não é o seu diploma. Você é a soma de todos os sorrisos que você arrancou das pessoas e de todo o amor que você espalhou pelo caminho. Eu quero deixar uma pergunta para você pensar e responder com o coração aqui nos comentários. Se você tivesse que recomeçar a sua vida hoje, deixando para trás todo o orgulho e as mágoas do passado, quem é a pessoa que você escolheria para segurar a sua mão nessa nova caminhada? Escreva o nome dela, conte a sua história. Vamos fazer dos comentários deste vídeo um livro aberto de declarações de amor à vida.
Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu curtir e até a nossa próxima história narrada. Um abraço apertado e fique com Deus.